Pode Crer Consórcio, Suzana Riga Investimentos, hoje no seu 8º episódio. E é um motivo de grande celebração, sempre os nossos encontros semanais, mas hoje em especial porque nós temos um convidado muito especial, também da HS Consórcios, que hoje veio compor conosco aqui sobre o que é consórcio, contar um pouco da sua história, dando as boas-vindas primeiro para nossa anfitriã. Que bom estarmos juntas novamente, né, Suzana? Muito bom. Eu digo para vocês, sejam muito bem-vindos. Jair, seja muito bem-vindo. Você aqui é muito especial hoje, em principal. Tu sabe por quê? Porque para nós é uma honra, né? Ter ele aqui hoje. Pelo que significa para nós na HS ter alguém, né? Top 10 na HS Consórcio, imagina? Que maravilha. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado, Suzana, Cris. Espero agregar bastante para esse episódio. Com certeza. E é muito bacana nós termos, né, Santa Maria, 2 representantes HS Consórcios tão fortes, né? Vieram agora de uma premiação. A Suzana falou, então, a respeito da tua posição nesse ranking, que é um ranking nacional. E aí nós gostaríamos, então, Jair, se tu pudesse começar contando um pouquinho da tua trajetória em consórcio, da tua trajetória HS Consórcio, por favor. A trajetória, ela nunca é fácil, né? E quanto mais o tempo passa, mais desafios aparecem. Então, isso foi algo que a gente veio conquistando. Inclusive, quando eu comecei lá atrás, eu, a Suzana, a gente se reuniu com outros representantes que tinham aqui em Santa Maria para a gente fortalecer o nome da HS aqui em Santa Maria, que ele não era conhecido, e a gente já via um potencial gigantesco na administradora. E a gente buscava trazer isso por meios de comunicação, rádio, jornal. Naquela época não tinha o digital, não tinha presença no digital como tem hoje. Então as mídias offline, que deveriam estar presentes, essa administradora, ela não estava. Então a gente começou lá atrás, lutando contra o sistema. Naquela época nós fazíamos panfletagem. Era panfletagem, era feira, a gente se dividia para fazer feira, né? Se dividia. A gente não tinha dinheiro naquela época para fazer feira sozinha, a gente se dividia. Fazíamos feísma juntos, né? E trabalhávamos, sempre trabalhamos, né? Em comunhão, no caso, sempre trabalhamos. Porque a HS para nós aqui é uma só, né? É uma só. É uma só. Independente das nossas empresas que são distintas, né? Que... Falando em Jair Fazolo tem uma equipe aí imensa, né? Sim. Que tu vem já há um bom tempo, né? Isso. Então, pode. Tá. Como é que tu pensou em estruturar? Vocês falam, então, de um começo que foi difícil, né? Para ambos, um começo, inclusive, construído juntos. A Suzana sempre traz para nós a resistência que algumas pessoas ainda têm, por mais que o consórcio tenha ao longo de tantas décadas se transformado tanto, ainda tem algumas pessoas que têm um certo preconceito, uma certa resistência. No início, vocês enfrentaram isso também? Hoje eu vejo que a resistência que nós enfrentamos na época é a mesma resistência que a gente enfrenta hoje em patamares diferentes. A nossa resistência é com a cultura do brasileiro. O brasileiro, ele não tem acesso à informação, à educação financeira. Então, qualquer produto que traga uma educação financeira, ele passa a ser resistente. Por exemplo, quantas pessoas usam um aplicativo para controlar suas contas? Quantas pessoas, de fato, utilizam o seu aplicativo do banco ou utilizam o aplicativo do banco para investir, para poupar? O brasileiro não consegue deixar 3 meses o dinheiro numa poupança. Estatisticamente, o brasileiro, antes dos 9 meses, 70% dele mexe na reserva financeira. Então, quando a gente fala, o consórcio ele é um produto financeiro que ele traz economia. Então, enquanto tu não tem ele contemplado, ele se torna uma ferramenta de educação financeira, uma ferramenta de investimento, conforme for o objetivo que tu for fazer. Então, a luta não é pelo consórcio, mas sim o entendimento do brasileiro de ter que se planejar. Porque o brasileiro, ele acaba querendo comprar antes e depois ver como vai pagar. Ou se a parcela cabe no bolso, ele parcela em quantas vezes for necessário, sem saber quanto que vai pagar no final. E isso não assusta ele, porque é cultural do brasileiro. Sim.
Agora, é um privilégio nós termos vocês dois hoje aqui, porque o Pode Crer, inclusive, tem esse objetivo, que é falarmos de educação financeira, falarmos do consórcio enquanto investimento, alavancagem patrimonial. Então, nós temos vocês dois, que são duas figuras reconhecidas, né? HS Consórcio em Santa Maria. Quanto aprendizado nós vamos poder, né, Suzana, hoje levar para as pessoas, né? A questão de falar, né, do brasileiro não tem essa cultura. Tu imagina, e o consórcio vem da onde? Do Brasil. Né? O consórcio é brasileiro. Então, assim, ó, há quantos anos nós viemos lutando? Eu sei porque eu um pouquinho mais velho que tu, né, Jair? Pouca coisa. Pouquinha coisa. Então, o que acontece? Há muito tempo nós viemos tentando colocar na mente, né? Para clarear, para dar objetivos. Porque, assim, o que acontece? Ainda tem gente que coloca dinheiro embaixo do colchão, tu sabe disso, né? Mas tem 2% da população 2%, que investe. E, bastante para os dias de hoje, mas né? sim, imagina. Sim, é a mesma quantidade de pessoas que investem em imóveis. Que louco. Jura que tem essa mesma proporção, investimento em imóveis e embaixo do colchão? Poupança. Que Quer dizer, já... assim, ó, não querendo falar mal assim, mas realmente é cultural. Não pode falar mal, porque o próprio presidente do Banco Central falou mal da poupança esses dias. É mesmo, até ele. Agora, isso nós sempre falamos sobre financiamento aqui. Tu falou sobre a parcela, a pessoa, dá para fazer, cabe no meu bolso essa parcela? Mas são 30 anos pagando. Não, tranquilo, não importa. Por isso que algumas pessoas ainda acham que o financiamento é talvez a única forma. Para muitas pessoas, ou é à vista ou é financiamento. Não tem outra possibilidade de compra de um imóvel, por exemplo. Tu acha que ainda é por isso que as pessoas ainda buscam o financiamento como uma única possibilidade de compra de imóvel? Nós temos alguns fatores agravantes também, né? Porque isso passa pela educação dos profissionais que conduzem o cliente a comprar. Então a gente vê hoje, eu vejo uma certa resistência no profissional de corretagem de imóveis, que ele não tem o conhecimento sobre o funcionamento do consórcio e ele acaba muitas vezes perdendo o negócio porque ele não sabe como funciona o consórcio. Então, não só o caminho que a pessoa vai, mas como a decisão de não se planejar antes. Porque no momento que eu estou procurando um imóvel, eu já tenho que ter o dinheiro. E o que acaba frustrando muitos no momento da compra. Porque o que eu mais vejo é pessoas que olham o imóvel, se apaixonam pelo imóvel E não tem condições. e não conseguem fazer a aprovação no banco. Aí elas vêm nos procurar. Só que aí já é tarde demais. A gente não consegue ajudar essa pessoa. A não ser que seja por outros meios, só que ela vai precisar de dinheiro. O brasileiro ele tem que entender o seguinte. Existem dois tipos. E a grande diferença é o tempo. Se eu quero dinheiro rápido, ele vai sair caro. Se eu quero dinheiro barato, ele vai ter que ser planejado, ele vai demorar um pouco mais de tempo. Por isso que eu digo que as pessoas que têm tempo fazem os melhores negócios, as pessoas que não têm tempo, elas ficam refém de juros, ou seja, elas compram o tempo e a moeda do tempo é juros. Altíssimos. Porque o tempo, ele é o principal ativo da vida. Quem tem tempo, tem tudo. E inclusive as pessoas que têm tempo, elas emprestam dinheiro para aquelas que não têm. Interessante. Então, o brasileiro, então, ele acaba entrando num sistema, ele parece que ele é afunilado para financiar. O sistema preparou ele para isso. Conduz ele para isso. Conduz ele para isso. E aí vem bem o que tu estava falando, é a falta de informação do corretor, né? Ali na ponta. Também. Porque se o corretor tivesse se habilitado, ou pelo menos abrir as portas para nós que somos profissionais, especialistas em consórcios, muitas vezes eles têm um certo receio, e eu sempre digo, nós temos uma ferramenta de compra, o consórcio é uma ferramenta de compra, só vai agregar, só vai te ajudar, é uma terceira forma de tu vender o teu imóvel, no caso, né? E isso tem uma resistência grande, como o Jair estava falando, do corretor, que o corretor, ele não entende do consórcio e ele tem medo. Porque assim, ó, eu tô falando bem claramente porque é real, tá? É real. A grande maioria dos corretores, claro que tem algumas, né? A grande maioria,
Tem alguns que já entendem e fazem parceria conosco. Mas tá um pouco limitado ainda, porque se tu fizer um cálculo de financiamento com o consórcio, a carta contemplada, tu vai pagar 40% de entrada, ao máximo 45%, se for 50%, por exemplo. E no financiamento, tu vai pagar quanto? 300 e poucos por cento? Como a Suzana tem um ganho garantido, nós temos a Fazolo Invest, que é o quê? Nossos clientes investem em consórcio para quando eles contemplarem, eles venderem. Tá, mas por que a gente compra essas cartas contempladas? Justamente para atender o público que não foi aprovado no financiamento. Para te ter uma ideia, Cris, a cada 10 clientes que entram no nosso escritório que tiveram seu financiamento negado, 8 são aprovados pelo consórcio. A cada 10, uma proporção A cada 10 clientes que tiveram seu financiamento negado 8 são aprovados no consórcio. Nossa. E aí a gente tem as cartas contempladas que favorece eles no imediato. No entanto, é mais caro do que um consórcio normal, porque ele está comprando tempo. É aquele que tem pressa. Ele está comprando tempo. Sim. E o nosso custo, ele não é juros, ele é ágil. E o custo, por mais que ele seja maior do que a entrada de um financiamento, o custo final se justifica a diferença que ele paga na entrada. Porque ele vai economizar em torno de 40%, 50% no final, tirando que ele vai economizar 50% do tempo que ele pagaria até o final. Não, mas ele vai economizar muito mais, Jair. Vai. Muito mais ele economiza no financiamento No do consórcio do que o financiamento. O financiamento é muito mais caro. Sim. Né? Porque assim, ó, ele vai dar uma entrada maior, com certeza, que ele poderia dar lá 10%, 20% no financiamento, mas ele vai ter um custo gigantesco, né? Com o financiamento. Isso. Então, essa comparação que eles ainda não fazem. E é isso que a gente acha falta em relação ao nosso o parceiro corretor, né? De pegar e chamar e dizer, olha, vamos... Porque, na realidade, tem que ter interesse ao cliente. Isso. E tu sabe que não tem, né? Isso. O objetivo, o nosso objetivo é conduzir o cliente para ele comprar da melhor forma. Quantas vezes tu já não deve ter dito, e eu já não disse que consórcio não é para ti, para algum cliente que precisa de crédito imediato. Cara, não é para ti. Nesse momento tu precisa de um financiamento. Eu não vou conseguir te ajudar. Muitas vezes a gente fala isso. E aí sim a necessidade dele é do financiamento, porque existem diversos tipos de produtos financeiros e todos estão aí para atender alguma demanda, de algum perfil, de alguma configuração de vida no momento daquela pessoa. Entendeu? Então, a grande parte das pessoas chegam para nós no momento errado da vida delas. Né? Então, como é bom, como fosse bom seria... Como seria bom se eu tivesse conhecido o consórcio com 20 anos? Né? Hoje eu teria o triplo do meu patrimônio. Né? Eu conheci o consórcio tarde demais, mas há tempo de gerar capital, de comprar casa, de comprar carro, enfim, de aumentar os negócios, né? De investir em diversas coisas com o consórcio. Eu tive tempo, porque eu conheci ele com 31 anos. Entendeu? 31 anos e hoje eu estou com 41. Então, nesse meio tempo, eu acumulei um patrimônio milionário, tenho uma casa muito boa, tenho um carro muito bom, minha esposa tem carro, meus filhos estudam, consegui investir no meu negócio, por meio da capitalização de dinheiro, de cartas contempladas e tudo mais. Então, tudo isso é graças ao consórcio, só que eu tinha tempo. Eu fiz tudo isso em 10 anos. Tem gente que acha que 10 anos é muito tempo. Não, 10 anos não é nada. Tem gente que diz que 2 anos é muito tempo. Não pode esperar. Não a Suzana pode esperar. sempre nos fala a respeito do aluguel, que muitas pessoas chegam aqui, pagam aluguel muitas vezes 10, 20, 30 anos. Não tem problema. E aí claro, cada um tem uma conjuntura, né, econômica. Aí faz o consórcio. Poxa, 6 meses não fui contemplado ainda? Um ano não fui contemplado ainda? Eu vou parar com esse consórcio que fazem 2 anos que eu pago e eu não contemplei ainda. E aí, né? Aí tu vai dizer o que para um cliente assim? O tempo vai passar igual? Tu conseguiria juntar esse dinheiro que tu tá te propondo a juntar aqui? Tu conseguiria 300 mil reais em um prazo de quanto tempo, né?
Então, são essas coisas que a gente vai esclarecendo, né? A perspectiva de visão de tempo, né? Exatamente. Agora, tendo vocês dois aqui para falarmos, então, duas pessoas que são referência em Santa Maria, a Suzana tem quanto tempo de consórcio? É mais de 30 anos de consórcio. Mais de 30 anos de consórcio. Sigam assistindo, né? Jair, 10 anos de consórcio. 11. 11 anos de consórcio. Vocês dois acabaram de vir de um evento da HS com premiações. E a Suzana, na apresentação, já falou a respeito da tua classificação. Qual é o significado disso e como tu chegou em um resultado como esse? Bom, o resultado, ele é simplesmente o brinde de todo o trabalho que vem sendo construído. Eu, há uns 5, 6 anos atrás, eu descobri o meu propósito de vida. E o meu propósito de vida é ajudar pessoas. E isso casa muito bem com o que o produto consórcio ele traz. Né? Então, eu ajudo pessoas e transformo vidas. Então, não importa o quanto a empresa cresça, não importa o quanto eu ganho, não importa a minha situação, a situação da empresa ou a posição da empresa. A missão hoje é ajudar pessoas a melhorarem de vida, né? Seja com um conselho, seja com uma orientação, seja com direcionamento, seja pelo melhor caminho de adquisição de bens, que hoje é o consórcio. Então, quando casou isso, quando eu realmente disse, esse daqui é o meu destino, então eu comecei a trabalhar de uma forma mais firme, mais forte. Muitas pessoas que não tinham o mesmo propósito que eu acabaram se afastando da empresa. E a gente sabe que tem muitas pessoas que não entram muito no teu propósito. Então tu começa a atrair pessoas com o mesmo propósito, elas compram aquela ideia e a gente começa a trabalhar. Então a gente não trabalha visando a posição no ranking da administradora, é claro, maravilhoso, muito bom subir lá e ser reconhecido como uma das melhores empresas de consórcio do Brasil. Só que o real motivo, a real virada, foi quando eu entendi o que eu tinha que fazer na minha vida. É um propósito, né? Um propósito de realizar sonhos, né? Que é o que a gente faz. Isso. E o consórcio só nos possibilita isso, né? Não, eu vou te dizer, e são diversos objetivos, assim, ó, totalmente diversos. Tanto que eu criei lá no meu perfil pessoal o consórcio além do óbvio. Porque são tantas histórias, são tantas coisas que as pessoas não fazem ideia de que são realizadas. Por exemplo, no mês passado nasceu o bebê do consórcio. Bebê do consórcio. O que aconteceu? Olha essa história. Uma cliente, ela não conseguia, tinha um sonho de ser mãe. E ela tentou duas vezes e ela não conseguiu. E o custo é muito caro. Sim. E ela não tinha mais dinheiro. E ela contemplou uma carta de consórcio. Olha só. E a gente comprou dela a carta de consórcio. Exatamente o valor que ela precisava para fazer o tratamento. E ela fez o tratamento. E ela engravidou. Que maravilha, né? E o bebê nasceu. É linda a história. Né? Então, se isso não é transformar vidas, eu não sei o que é. Se isso não é investimento, então eu não sei o que é investimento. Se hoje uma pessoa que está alugando um carro de R$3.500 com a Localiza, ou qualquer outra empresa de aluguel de carros, contempla o consórcio, vai lá e compra o carro dele. R$3.500 baixa para 600 a parcela. Nossa, o quanto de dinheiro ele bota na casa dele, o quanto ele vai conseguir trabalhar mais, entendeu? Então, aí essa pessoa, ela já não pensa mais em, eu vou só trabalhar. Não, eu vou fazer mais um consórcio, eu vou comprar mais um carro, vou colocar ele para alugar. E o que nós estávamos falando no último, né? Exatamente. E assim tu começa a pensar, então, tu tá transformando vidas diretamente e impactando outras, porque aquela pessoa, ela tá mudando o pensamento dela. Então, quando a gente começa a entender o que a gente realmente faz, nossa, pode vir qualquer hater falar na internet, pode vir qualquer pessoa falar na minha frente. Eu digo assim, tá falando porque não tem coragem de fazer. E vai ficar falando só. E deixa eu falar. Suzana, conta pro Jair, compartilha conosco, foi, se não me engano, o Renato
da RGE, que esteve aqui conosco semana retrasada. Foi. Conta o que a filha dele falou que queria falar pessoalmente para ti. Tem 10, 11 anos. Ele disse assim, eu preciso conversar contigo um negócio. Eu disse, o que tu precisa? Na verdade, quem queria falar contigo era minha filha, né, Suzana, para te agradecer. Eu disse, meu Deus, né, mas imagina, tu sabe o quanto é importante o movimento que faz uma família, a carta contemplada, né? Então, mas não é uma coisa que... Ainda disse para ele assim, Renato, isso faz parte de um processo onde tu tá fazendo, né, a coisa certa, pagando em dia. Ele contemplou no quarto mês um lance aquele total da carta de crédito. Mas é que mudou a vida deles de uma forma que a criança sentiu, e então de tanto que ele falava do meu nome, a esposa falavam, né? Olha, vamos construir, porque daí nós contemplamos a Suzana. A guria disse, não, a menina, né? Disse, não, eu preciso lá agradecer a tia, porque colocou dinheiro para nós construir, né? Realizou um nosso sonho. né? Realizar o sonho. E a palavra sonho tem tanto significado, né? Sim. E uma criança já ter a ideia de vai realizar o nosso sonho. Olha que coisa mais linda isso. E nós temos também, sabe, já vários depoimentos de pessoas assim que trazem isso, saírem do aluguel, né? Às vezes aquele carro de aplicativo locado passa a ser o seu próprio carro, escola melhor, vida melhor. Hoje, já que nós falamos na tua classificação, no ranking, tu tem aí 10, 11 anos de consórcio. Hoje, quantas pessoas agregam a tua equipe? Porque é um ranking, o que são quantos consorciados no Brasil? 900. Não, corretoras. São corretoras. 900. No Brasil. Tem 1.000 agora, né? 1.000. 1.000 no Brasil. Então, vocês serem premiados é uma grande conquista. Essa tua classificação também digna de muito valor, porque trabalho de muita gente aí nessa história, né? Quantas pessoas compõem tua equipe hoje? Nós temos uma equipe com 35 pessoas. 35 pessoas vendendo, trabalhando, nichos diferentes? Não, todo mundo... lá nós somos divididos entre comercial e administrativo, e aí que a parte de suporte ao cliente é muito trabalhosa, né? Porque a gente tem que pegar o cliente da mão e falar, cara, paga a parcela que você teu bem. Né? Então, Seja fiel. A gente acompanha isso. Mas você fala 35 todas as suas lojas ou só em Santa Maria? Eu dei uma enxugada nas minhas lojas, né? Eu dei acabei focando mais em Santa Maria. Sim. Então, hoje Santa Maria é a principal loja. E a gente está com 35 pessoas ali. Mas que legal. 35 famílias trabalhando por isso, 35 pessoas abrangendo. Tem quantas na tua equipe hoje, Suzana? Hoje eu enxuguei muito, né? No passado também tive equipe, né? Então, hoje somos em 5. 5 pessoas. E o que fez tu enxugar? Claro que são muitas razões, muitas vezes de estudo de mercado, etc, né? Sim, aí também dá oportunidade, né? Tinha colaboradores que eu passei as lojas, né? Teve sim. Agudo, foi passado. Agudo, Júlio de Castilhos. Júlio de Castilhos, né? E a gente queria concentrar mais em Santa Maria, porque Santa Maria tem, né? Bastante o que trabalhar e ajudar as pessoas, né? E principal, acho, Cris, é tu ter esse atendimento personalizado, sabe? O que eu tava falando pra ti agora, né? Olho no olho. Não tem coisa melhor, né? Assim, do que tu olhar para o teu cliente, tu saber, nós que já vivemos, tudo isso que vivemos, né, Jair? Da questão de inadimplência, de pessoas que venderam e caíram em muitas vendas. Então, a gente já sabe como é importante a gente tratar direto com o cliente também, né? Mas eu digo também que a mão de obra tá muito difícil. Tá muito difícil. É mesmo? Muito difícil. Tá muito difícil. Nós estamos em constante contratação. E nós vemos pessoas que querem emprego e não querem trabalho. Sim. É muito difícil hoje a mão de obra. Porque, pensa comigo, nós somos vendedores, certo? Para mim, a única profissão do mundo é vendedor. A gente sempre está vendendo algo. É verdade. A gente está vendendo a nossa imagem, a gente está vendendo a nossa comunicação, nosso conhecimento, a gente está vendendo algo, certo? Só que ninguém nos ensina isso. Ninguém nos ensina a vender. Ninguém nos ensina a lidar com dinheiro. Ninguém nos ensina a lidar com nossas emoções. Então, hoje, a gente vê essa dificuldade hoje no mercado. É um produto maravilhoso.
Só que exige muito conhecimento, existe cálculo, existe técnica, existe muitos poréns, né? Lá, o cliente ele não imagina o que está por trás daquela decisão dele. Uma reunião de 1 hora, por trás tem um treinamento de 1 mês, no mínimo. Ou experiências de 30, de 11 anos, que a gente foi aprendendo gradativamente a entender o mercado. E aí vem empresas, aí as pessoas acabam vendo assim, o Jair tem sucesso, o Suzana tem sucesso, é muito fácil vender consórcio, aí tu vê que vários abrem empresa de consórcio. Em tudo que é esquina, né? Acho que é fácil, mas não é assim. Mas entendeu? Foi ótimo tu falar sobre isso, porque era uma das coisas que eu queria tocar nesse assunto, porque o nosso ouvinte, ele precisa, né? O nosso cliente que está lá ouvindo, como existe em Santa Maria, da concorrência, promessas de contemplação. Isso tu tem acompanhado também, né? Que dão determinados tempos para contemplação. Então, isso não existe, gente. Isso tu sabe muito bem. Nós fizemos uma estratégia para contemplar nossos clientes. É um trabalho, mas promessa de dizer assim, olha só, isso aí a gente tem visto bastante, né? Fora, digo, da HS, né? Graças a Deus não tem essa questão. Empresas que fazem essas promessas, né? Que querem crescer de qualquer custo e querem vender, às vezes tiram até o cliente da gente para vender outro tipo de produto e não sabe nem do que se trata. No final lá, né? Porque como diz o Jair, nós temos que ter um treinamento, né? Capacitação. Então, capacitação. E muitos estão ali, fundo de quintal às vezes. Assim, Suzana, eu estudei muito nos últimos tempos concorrentes. Muito. Eu estudei cada administradora a fundo. Estudei grupo, estudei formas de contemplação, estudei taxa, estudei. E eu tive a certeza absoluta que assim, se uma pessoa ela for fazer consórcio, se ela decidir fazer consórcio, que seja na HS Consórcio. Mas só pode. Porque assim, eu vi Natália Arcuri falando mal do consórcio. Eu vi outros influencers falando mal do consórcio. E eu tenho que dar razão para eles. Porque eles não conhecem HS Consórcios. E o que eles estão falando sobre consórcio é real. Por quê? A HS Consórcios, ela é um produto maravilhoso para o cliente. Maravilhoso. Esse produto, ele é pensado. Ele é totalmente diferente do que existe no mercado. O consórcio tradicional, ele não chega aos pés do consórcio da HS. Ele não chega. E aí, eu vejo os influencers, a Natália Arcuri, por exemplo, diz assim, consórcio só é bom para quem vende. Dependendo de qual a empresa. Depende da empresa. Porque a HS Consórcios, ela é boa para o cliente, não para o corretor. Tu sabia que dentro de todas as administradoras, nós somos os que ganhamos menos comissão? Não, isso eu não sabia. Olha só que novidade. Olha aí. Olha só. Não, olha só. Olha que loucura. Os produtos de meia parcela que tem no mercado, eles são meia parcela, só que taxa 100%. Então, o corretor de consórcio das outras, ele recebe toda a comissão dele. Olha aí. Mesmo vendendo meia parcela. Só que o que acontece? Entra menos dinheiro no caixa do grupo. O que acontece? Menos contemplação. Ferra o cliente. Com toda certeza. O que a HS faz com a gente? Meia parcela? Então tu vai ganhar metade da tua comissão quando tu vender. E a outra metade vem só quando ele contemplar. Ou seja, o próprio corretor se esforça muito para o cliente contemple. Ou seja, e por isso que tu não vê um monte de HS aí pela rua. Verdade. Por quê? Porque os corretores de consórcio, eles não querem trabalhar com o melhor produto, eles querem trabalhar com o melhor comissionamento. Sim. Para si próprios, não um benefício para o cliente. Para si próprio. Sim. Então, a HS Consórcios, ela criou uma modalidade que não tem em nenhum outro consórcio. São 6 formas de distribuição do dinheiro. 6 formas, ou seja, o consórcio ele é todo igual. Entra dinheiro, os consorciados do grupo pagam a sua parcela no dia 10, o dinheiro entra dentro da conta do grupo.
que o consórcio tradicional faz? Ele distribui esse dinheiro arrecadado por meio de sorteio, lance livre, sorte ou dinheiro. E muitos têm mais uma modalidade, que é o lance fixo, que é o embutido. Para mim é o segundo sorteio pago. E que ainda tem que pagar. E tem uns que tem que pagar ainda. E tem uns que tem que pagar ainda. Ou seja, são 3 formas de distribuição do dinheiro. Então fica aqui e favorece quem? Favorece o lance livre. Quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro já virou público de consórcio. Mas o consórcio não foi feito para essa pessoa que tem dinheiro. Ele foi feito para quem não tem dinheiro. Ou para quem não quer usar. Então, olha só, sacada. A HS, ela arrecada o dinheiro no grupo e esse dinheiro ela distribui da seguinte forma: sorteio, lance livre, lance fixo, igual ao tradicional. Só que onde que ela se diferencia do tradicional? Quando o cliente completa 6 meses, ele vai para um lance fidelidade de 6 meses, onde só concorre com quem mantiver 6 pagamentos consecutivos em dia. Isso daqui reduz pela metade. Eu estava estudando os grupos HS, reduz 50% a concorrência. 50% a concorrência. Porque não é porque essas pessoas elas são inadimplentes, é que elas não priorizam o consórcio e durante 6 meses elas acabam atrasando um dia. Ou seja, se eu pagar dia 11, eu já tenho que começar 6 meses pagando de novo. Então reduz 50%. Quando o cliente completa 1 ano de pagamento, abre mais uma modalidade, que é o lance fidelidade 12 meses. Ou seja, só concorre grande, né? Com quem mantém 1 ano de pagamento em dia. E quando completa 1 ano e meio de pagamentos, abre a 6ª modalidade, que é o lance fidelidade 18. Ou seja, e se sobrou dinheiro, volta para os fidelidades, o pagamento. Então a gente contempla vários clientes por serem bons pagadores. Tem grupos que estão tendo. E melhor, de todas essas modalidades, tu só uma que tu precisa de dinheiro, que é o lance livre. O resto tu não precisa, tu pode tirar do crédito. E o melhor é a simultaneidade. Eu posso participar de todas as modalidades simultaneamente, diferente dos outros ali. Porque sabia que tem uma administradora bem famosa e conhecida, que ela tem um lance de fidelidade que abre na 36. Só que quando ela abre a fidelidade, tu não pode participar do lance fixo. Então tu nunca Então passa. que não adianta. Não faz diferença, não faz diferença. Tu nunca passa de 3. Tu nunca passa de 3 modalidades. Até porque não tem saldo no grupo. Só que eles não têm saldo. Por que não tem saldo no grupo? Porque não entra dinheiro no grupo. Porque a comissão deles é maior. A comissão é maior, a taxa de administração então, é sobre 100%. Vai menos dinheiro pro grupo. E aí o cliente que se ferra. E aí o cliente que se ferra. E aí, quando eu descobri isso recentemente, quando eu comecei a estudar, porque começaram a falar de meia parcela. Mas como que a meia parcela deles é maior que a nossa meia parcela? Sim. Como é que a meia parcela deles, um crédito de 100 mil, em 220 meses, e a nossa em 180, a deles é maior que a nossa? Não, parei, tem alguma coisa errada. Aí comecei a ir atrás. Pra tentar entender tudo isso. E em contrapartida, nós somos assediados por várias administradoras. E eles dizendo, não, comissão integral e minha parcela não bate, cara. Não bate. São coisas diferentes. Não bate. Como é que eu vou ganhar 100% e o cliente vai pagar metade? Não dá. Alguém tem que sair perdendo nessa história. Que nesse caso é o cliente. Nesse caso é o cliente. Agora, é muito enriquecedor ver vocês dois falando. Eu fico sempre pensando em quem está nos assistindo, ou está viajando, ou ouvindo nosso podcast, ou assistindo no YouTube. Muitas pessoas que ainda têm algumas dúvidas e principalmente as pessoas que têm receio. Já que nós falamos agora, então, sobre essas empresas, né, que beneficiam o próprio corretor, a si próprias, mas acabam não beneficiando o cliente. Para aquela pessoa que está em dúvida e ela foi numa empresa como essa, eu queria a opinião de vocês dois, o que vocês podem dizer? Então, por que a HS é tão boa? Porque ela não distribui o dinheiro da mesma forma do que os bancos ou as outras administradoras. Justamente essa inovação que a gente fala que o consórcio agora da HS ela é um consórcio 4.0, que vem forçando os outros a tomarem medidas, só que como eles fizeram a meia parcela
taxa 100%, eles não vão conseguir copiar. Eles conseguiram copiar a meia parcela, meia boca. Meia boca mesmo. Conseguiram, fizeram, a HS lançou o grupo do 1 milhão, os outros lançaram o grupo do 1 milhão. Grupo 2 milhões, agora já não estão conseguindo acompanhar o grupo dos 2 milhões. Não tem. Agora a HS liberou essas outras formas de distribuição do dinheiro, é muito difícil eles acompanharem por causa do saldo do grupo. Por isso que essa outra administradora vai botar o lance fidelidade, que no nosso abre em 6 meses, joga lá para 36ª. Para ver se existe ainda saldo no Pra grupo. lá ter pra saldo. dar uma sobrevida. Pra ter saldo. Exatamente. A nossa primeira... Eu fiz um desafio no meu Instagram. Eu disse, eu duvido, eu desafio qualquer corretor de consórcio que venda a parcela inteira de consórcio bater a Assembleia Inaugural com mais contemplações. E eu justifico ainda mais. Eu duvido qualquer empresa de consórcio de outra administradora de Santa Maria ou de qualquer região a apresentar o consórcio dela de meia parcela com mais contemplações do que a meia parcela numa Assembleia Inaugural de imóvel como é a da HS. Nós estamos contemplando na primeira Assembleia 10 consorciados de imóvel. Nossa, na primeira. Tem consorciados, na de veículos são 25 contemplados. Não tem como competir conosco em quantidade de contemplações. Por isso que usam esses argumentos, né? Essas promessas que não vão poder realizar. E eles começam a falar mal da meia parcela, porque a meia parcela deles é ruim. A da HS é muito boa. E não a nossa. Entendeu? A única pessoa que não ganha como deveria ganhar é os corretores. Porque o nosso trabalho ele é árduo. E, inclusive, se o cliente desistir, nós temos que devolver a nossa comissão. Para que você tenha uma ideia. Os outros não. Então, por isso que eles não estão... Olha, todas as administradoras que eu vi lá é assim, ó. Eles parcelam mais a comissão, mas não tem estorno e tu recebe sobre 100% da taxa. Para o cliente, isso não pode importar. Mas... Isso daí, da onde que sai o dinheiro do nosso pagamento? Sai do consorciado. Então, influencia sim essa discussão para o cliente. Porque se ele, o que ele paga é o dinheiro que vai para o caixa do grupo para contemplar e é o que vai para pagar as custas da operação. E nós somos custos da operação. Então, se eu ganho mais... Alguém está ganhando menos. Então, se eu ganho mais, o grupo perde. Se eu ganho menos, o grupo ganha. Então, quem trabalha com HS, eu não estou falando só eu, a Suzana, eu estou falando qualquer pessoa do Brasil que trabalha com HS, pode ter certeza que ela escolheu o cliente e não escolheu ganhar dinheiro. A gente ganha dinheiro. Mas porque a gente faz um trabalho limpo, honesto. E vou te dizer mais. Eu não me preocupo, porque eu tenho certeza que o nosso cliente vai contemplar antes deles e eu vou ganhar a dobra da comissão. Com toda certeza. Sim. E continuamos ganhando mais ainda. Imagina HS. No momento que tu contempla uma carta por lance fixo ou fidelidade, nos próximos 2 meses a HS já pagou o lance para o cliente não precisar dispor de dinheiro para pagar a próxima parcela no outro mês. 2 meses fica livre. Então, realmente é aquilo que ele falou. A HS prioriza o cliente. E isso também é a nossa cultura, né? Priorizar o nosso cliente. Primeiro ele e quando se faz em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Primeiro tem que ser o cliente. Então já foi criada essa cultura dentro da HS. E outra coisa que aparece bastante, Cris, é assim, porque lá no banco, lá na administradora tal, a taxa é menor. Beleza. E eu não quero ser a taxa menor. Eu não faço questão de trabalhar com a taxa menor. Porque tu já viu algum produto ou serviço onde o mais barato é o melhor? O que vocês dois poderiam dizer sobre configuração de grupo? Como é que uma pessoa que chega, que não conhece consórcio, chega na frente de vocês e fala: eu preciso imediatamente, qual é a condução para essa pessoa? Eu tenho tempo, eu posso esperar. Para aquela outra pessoa que chega, eu quero investir, eu sei que o consórcio é um excelente, é o melhor investimento que tem. Uma outra pessoa que fala, eu quero alavancar meu patrimônio. Como é que vocês sentem, percebem a necessidade de cada cliente e como é que é essa condução? Isso daí cada exemplo que tu deste é uma situação diferente. Só nos ferrou. Ela falou em todos, né? Ela falou em todos. Todas as possibilidades. Bom, a princípio, o que acontece? Para mim poder entender o cliente, saber a necessidade dele, eu tenho que ouvi-lo, né?
Então, eu vou ter que fazer aquele mapeamento financeiro que a gente faz. Saber até onde ele pode, o que ele pretende. Então, a gente vai saber se o cliente ele quer investimento, se ele quer aquisição. E se ele quer para ontem, eu já mando embora também. Eu não sou muito... Por que eu digo mando embora? No sentido de que vai fazer o financiamento. Porque se tu tens pouco entrada e se tu tem necessidade de sair hoje de um aluguel, se é uma coisa que é muito rápida, eu não tenho como te atender. Agora, se tu tem como fazer esse planejamento comigo, que é o que eu coloco, né? A partir do momento que o cliente tem essa condição de ir pagando uma meia parcela e fazer um planejamento, como a dona Wanda fez, como vários aqui que passaram, eles têm essa consciência, eles criam essa consciência. E quando eles não têm, né, já a gente cria essa necessidade deles de... Qual é a necessidade, assim, urgência que tu tem? Qual é a urgência que tu tem? Por que tu tem que sair hoje do aluguel? Ah, mas faz muito tempo que eu pago aluguel, ou às vezes mora com a sogra, né, Jair? Daí é complicado. Aí é complicado. Então, cada caso é um caso. Cada situação é uma situação para direcionar o cliente, seja para investimento ou seja para aquisição. E é importante falar sobre isso, porque cada grupo de consórcio... Primeiro, consórcio não é tudo igual. Essa é a primeira ideia que as pessoas têm que eliminar. Consórcio não é tudo igual. Existe vários níveis de consórcio. Imagina, existem hoje 150 administradoras de consórcio. Dentro dessas administradoras de consórcio existem mais de 1000 grupos em cada um. Então, como que tu vai identificar qual é o melhor grupo para aquele cliente, para aquele objetivo dela? Então, assim, se não for com uma pessoa que está há muito tempo no mercado, que já passou, conhece a vivência daqueles grupos, não tem como tu saber qual é o melhor grupo. Não tem, sabe? Então, nós sabemos o grupo que é para investidor, nós sabemos o grupo que é para aquisição e nós sabemos aquele que está contemplando com aquele valor que o cliente precisa, aquele que o cliente não vai entrar, que a gente não vai colocar ele de jeito nenhum, né? E a gente ainda faz uma coisa que as outras não fazem. Sabe o que é? Escolher cota. Escolhemos cota, exatamente. Escolhemos cota. Mas os outros não dão opção. Não dão. Não. O que tiver ali é aleatório. É mais comum de perguntar para o cliente qual o número que tu gosta para nós buscar para ti. Aleatoriamente, as outras empresas escolhem o grupo aleatoriamente. Elas não têm aquele cuidado de saber quantas pessoas estão contemplando, qual é a configuração daquele grupo, qual é o saldo que ele tem, nível de inadimplência. Estratégia de contemplar 2, 3, 4 juntos. Isso. Que nós temos. E escolher a cota. Parece algo tão básico, escolher cota. Mas vamos lá. Deixa eu te dizer. Como o sorteio é sorteio, mas me diz uma coisa. Se eu te colocar numa cota 0001, a gente sabe que é a mesma chance do que outras. Uhum. Mas a vivência nos diz que sair uma sequência de 3 zeros na Loteria Federal é muito difícil. É muito difícil. Então a gente foge desses números. Mesma coisa que eu colocar no cliente na cota 111 ou 1111. Qual é a chance de sair cotas repetidas? 4 números sequenciais. Iguais, né? Não sai. Entendeu? Eu entendi. É complicado mesmo, não sai. Então a gente tem que ver, tem que analisar a cada número que a gente vai colocar. E principalmente, se o nosso cliente comprar mais de uma cota, o que ele quer na realidade, né? Se ele quer contemplar as duas juntas, nós temos que aproximar essas cotas, porque elas vão contemplar juntas, e o que acontece bastante. Isso. Então, as estratégias que a gente usa para contemplar mais cotas... Conforme o objetivo do cliente. Agora, essa expertise de orientar o cliente dessa forma, na escolha da cota do grupo, enfim... Faz muita diferença, né? Tu falaste sobre tempo, não só tempo, né? A dedicação que vocês têm, o estudo que vocês têm, viver o consórcio, né? O consórcio está na veia, está no DNA de cada um de vocês. Para nós finalizarmos, já que o consórcio é vocês, né? Vocês são o consórcio, o que cada um de vocês pode falar para as pessoas que estão nos escutando, nos assistindo, como forma de estímulo, de encorajamento para que as pessoas que ainda não conhecem ou não fizeram, façam o consórcio?
Pode falar, inclusive, olhando para nossa câmera aí. Consórcio, ele é bom para todo mundo. Em qualquer momento da sua vida. Eu tenho certeza que você tem condições de, no mínimo, assumir uma parcela de R$200. Como? Mudando hábitos. Eu tive uma cliente que ela deixou de fumar, deixou de comer chocolate, salgadinho, e ela fez um consórcio de R$150 mil. Olha aí. Ela economizou R$500 por mês. Ela contemplou em 30 meses. Em 30 meses, ela emagreceu. Sim. Ela melhorou a saúde dela. E ela comprou a casa dela. Mudando hábitos. Ela não ganhou mais. Ela simplesmente mudou hábitos. Então, assim, se nós organizarmos o nosso financeiro, analisar o quanto que a gente gasta com coisas que não estão nos gerando, que não vão nos gerar retorno, como que eu posso fazer gastos ruins em dívidas boas, que seria o consórcio? Chamo de boleto do bem, né? Que é a única conta que vai voltar para mim mais cedo ou mais tarde. Essa seria a grande orientação. Não é que tu não possa, é que tu não tá organizado financeiramente para isso. E tu pode te organizar financeiramente. Né? Às vezes é um jogo, uma bet, às vezes é uma compra na Shein, às vezes é uma compra ali. É a iFood. E aí entra aquela outra parte, né, Jair? E aí tu acaba se perdendo e achando que não tem dinheiro para as coisas. Só que o momento que tu se conscientizar de que a minha vida ela tá passando e eu não estou fazendo algo para que eu tenha retorno futuro, tu começa a entender que tu precisa fazer algumas coisas. E o consórcio, ele é o melhor pontapé inicial para te organizar financeiramente e conseguir resultado. Eu sou a prova viva disso, porque eu nunca consegui juntar dinheiro na minha vida. Nunca. Mas sempre fui bom de pagar conta. Nossa. Então, o consórcio, para mim, na minha vida, ele entrou como assim, uma salvação. Que eu comecei a colocar dinheiro lá. Eu não tinha reserva de emergência. Eu trabalhava, o que eu ganhava, eu gastava, mas conseguia pagar o boleto do meu consórcio. Um belo dia, eu contemplei a minha carta de consórcio. Era uma carta pequena, R$350, uma carta de 100 mil. E eu vendi essa carta. E pela primeira vez, eu tive uma reserva de emergência. Quando eu criei minha primeira reserva de emergência, meu peito estufou, meus ombros foram para trás, fica grande. Meu queixo levantou, né? E eu comecei a trabalhar mais de sangue doce. Isso me deu uma inspiração, um gás. E eu comecei agora eu vou fazer de novo e vou ajudar outras pessoas a fazerem isso, essa estratégia. Então, o que eu digo para as pessoas é, todo mundo pode fazer. Só organizar o teu financeiro. Perfeito. Agora a Suzana. Então, olha, eu vou te dizer uma coisa. Consórcio, tu não tem perca, Cris. Que os clientes podem ouvir isso e dizer assim, como não tem perca? O cliente ganha em curto prazo, ganha em médio, ganha sempre. Ele só vai perder de 3 formas, como tu sabe. Se ele não pagar em dia, né? Que ele não participa. Se ele desistir do consórcio, que tem a multa contratual. Ou se ele não fizer, então ele tá. E outra, aquilo que eu já estava falando ali, que eu falo muito também. Vamos reduzir esse cartão de crédito. Educação financeira. Mapeamento financeiro nele. Quer dizer, nós estamos aqui para ajudar vocês a fazer isso. Vamos quebrar esse cartão de crédito. Às vezes tem 4, 5 cartões de crédito, gastam muito mais do que podem, galera. Só em taxa. Só em taxa que é pior. Só em taxa. Então vamos quebrar esse cartão de crédito. E consórcio é o único boleto que é teu de verdade. Isso. Né? É o único boleto que tu paga para ti. Que tu vai fazer uma perspectiva de vida, entendeu? Que tu vai fazer uma previdência para ti. E eu falo isso pro meu cliente todo o tempo. Então, se eu tiver que dar um recado, façam. Venham buscar conhecimento com especialistas que sabem do que estão falando. Verdade. Com HS Consórcio, de preferência. Isso aí. Agora, Jair, quando a Suzana nos trouxe a ideia de te convidar, eu achei tão enriquecedora, mas eu não fazia ideia do quanto mais seria.
tivemos uma aula hoje aqui. Eu fico pensando, para quem já tem algum conhecimento, para quem tem muito, para quem não tem, vocês dois juntos trazendo o respaldo, know-how, expertise que vocês têm, o quanto foi bonito de ver vocês dois falando, o quanto é apaixonante a gente saber de consórcio, de falar em sonhos. Eu falo para Suzana que pela primeira vez na minha vida eu estou fazendo consórcio, e o quanto isso já me faz estufar o peito, nem fui contemplada ainda, mas o quanto já fornece pra gente a certeza de uma possibilidade de algo para ti, que às vezes a vida inteira tu passa com outras prioridades, e quando tu sente que tu está fazendo esse boleto do bem, o quanto a pessoa pensa, poxa, isso é para mim, isso é um retorno que eu vou ter. Então, que lindo a aula que vocês dois deram. Eu me sinto privilegiada, tenho certeza que o pessoal aqui também, e quem vai estar nos assistindo, nos ouvindo, o quanto foi um privilégio nós termos duas referências em consórcio, o quanto vocês dois são apaixonados pela HS, né? A diferença da HS com relação a todas as outras. Então, muito obrigada pelo privilégio de nós termos recebido vocês, e parabéns novamente pela iniciativa de trazer o Jair para vocês dois somarem aqui histórias e conhecimento. Foi muito importante, inclusive, e não teria como não trazer o Jair Fazolo no nosso Pode Crer Consórcio, porque ele é uma referência também em Santa Maria, e eu estou muito feliz, viu, Jair, pela tua conquista, e estou junto contigo, tá? E a HS Consórcio está junto conosco, que Isso é o mais aí. importante, é isso aí. Então, eu te agradeço muito por tu ter vindo. Agradeço você, Cris. Agradeço a todos os ouvintes, agradeço a todos que estão nos olhando aqui, dizendo que a HS Consórcio é a melhor escolha. Exatamente. Somos HS. Somos HS. Isso aí. Muito obrigada, então, Suzana. Obrigada, Fazolo. Obrigada a quem nos assistiu, nos escutou até agora. Que tenha sido uma oportunidade de grande conhecimento para todas as pessoas, porque essa é a motivação, o que fez nascer o Pode Crer Consórcios aqui da Suzana Rigg Investimentos, que é levar para você conhecimento. E é por isso que nós trouxemos, então, mais uma pessoa que entende muitíssimo de consórcio, e hoje foi muito enriquecedor. Hoje, então, nosso 8º episódio. Semana que vem tem mais.